Oi, pessoal! Hoje eu vou corrigir uma redação junto com vocês para mostrar que um excelente texto não precisa ser um texto complicado, dá para fazer um feijão com arroz muito bem feitinho e receber uma excelente nota. E eu vou ser muito sincera. Vamos lá? Temos uma novidade. Eu, se fosse você, ficava até o final deste vídeo. E não é um clickbait, não é enganação. Temos uma novidade muito importante. Só que você precisa esperar um pouquinho. Oi, meus queridos, oi, minhas queridas. Espero que vocês estejam bem, porque eu tô maravilhosa. Já vou começar com as novidades, tá? Já vou dar, na verdade, um spoiler. São duas novidades, eu vou falar de uma só, ok? Você tá vendo esse QR Code aqui do meu ladinho? Pois é, esse QR Code leva a minha página de cursos e a primeira novidade do dia é que eu estou oferecendo pacotes de correção à parte. Se você já é meu aluno, se você já foi meu aluno, se você não é meu aluno, mas gosta das correções, nós estamos oferecendo correções de redação à parte, separadas dos cursos, no padrão Naja Rabelo de rigidez, mas acima de tudo de didatismo e de detalhamento. Ai, Jana, mas o que seria isso? Sem mais delongas, eu vou te mostrar como os meus corretores corrigem, como eles são treinados. E aí, se você tiver interesse, você pode acessar esse QR Code que está aqui do meu ladinho na tela, ou até mesmo no link que está aqui embaixo, e eventualmente adquirir um pacote de correção. Mas vamos então corrigir essa redação? Essa redação que eu vou corrigir para vocês, que é, para mim, uma redação modelo de um dos melhores alunos que eu já tive, é uma redação a partir do tema de o avanço da sífilis na sociedade brasileira. Um tema super tranquilinho, vamos só fazer uma análise para entender o que esse aluno fez. Considerando esta frase temática, a gente tem o avanço da sífilis como a nossa situação problema explícita e que, portanto, pelo menos na minha opinião, o jeito mais fácil desse aluno fazer a argumentação desse texto é por meio de causas da situação problema e consequências da situação problema. Uma outra coisa que me chama bastante atenção aqui é que sífilis claramente é um problema ligado ao eixo temático que eu chamo de saúde e ciência. Eu tô falando isso para vocês entenderem os repertórios socioculturais que esse aluno usou. Então, saúde e ciência é o eixo temático daqui. Sociedade brasileira eu não vou marcar nada, e aí você pode me mandar aqui embaixo. Por que eu não marquei nada em sociedade brasileira? Por que eu não me preocupei em interpretar a sociedade brasileira? Se você já foi meu aluno nos meus cursos, aqui no YouTube, lá no Instagram, você sabe porque eu sempre ignoro Brasil, brasileiro, sociedade, entre outros. Uma outra coisa que eu vou destacar aqui é a criação de um pressuposto a partir da presença da palavra avanço. A situação problema não é simplesmente as pessoas têm sífilis no Brasil, mas sim que houve um aumento. Isso é um problema que tem ficado mais frequente. Então, eu esperaria que houvesse algum tipo de argumento que mostrasse assim: ó, o que está acontecendo nos últimos tempos que é especialmente favorável à contaminação por essa doença, por essa patologia. Então, a presença da palavra avanço aqui cria um pressuposto de que isso está se tornando mais frequente, isso está aumentando. Então, eu esperaria que houvesse pelo menos um argumento específico para justificar esse aumento. E aí agora a gente vai ver a redação desse aluno. Estou usando o padrão de cores de sempre, cada uma das 5 competências. Vocês já conhecem essa gradezinha de correção aqui, né? Então, bora lá. O que eu gosto desse aluno, gostava, porque ele já está na faculdade de medicina. Diego, beijo. Esse aluno já começa metendo o tema de cara, ó, a sífilis. Gosto desses
né, textos em que não há enrolação, a pessoa já entrega direto sobre o que ela está falando. Então, temos o tema. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, então usou já o IST aqui para depois retomar só por essa sigla, o que é muito positivo, economiza espaço. Cujo, olha o uso desse cujo, que coisa bonita. Cujo, porque aí está retomando esta infecção sexualmente transmissível, patógeno, ok, usando termos da biologia, não tem problema. Contaminante é um vírus. Beleza, então, basicamente, essa pessoa optou por fazer uma introdução por definição. O que é a sífilis? É uma opção possível, assim. É muito comum entre os meus alunos hoje a utilização de repertório sociocultural, mas não é obrigatório. Você pode introduzir por definição, por afirmação inicial, entre outros, ok? Beleza. E pode provocar desde lesões indolores, então eu esperaria que fossem retomados esses prejuízos, tá? Então essa pessoa aqui enumera consequências negativas, prejuízos, isso ajuda a problematizar desde cara. O número de casos de tal enfermidade, então retomou, no Brasil, conforme. O conforme, gente, é um operador argumentativo. Ele não apenas liga as partes do texto, mas ele também dá um sentido. Então, quando eu usar essas duas cores juntas, isso é um operador argumentativo, o que vai atribuir nota mais alta à competência 4. Segundo dados de 2018 do Ministério da Saúde, ok, aumentou. Olha a pessoa cumprindo o pressuposto presente no tema. Esse dado estava lá na coletânea, então não conta como repertório. 28,3% em relação ao ano anterior, beleza. Ano anterior a 2018. Então, de certa maneira, isso daqui também é um mecanismo coesivo. Olha que bonito. Representando uma situação sanitária, olha que maneira interessante de sintetizar e retomar tudo, nacional, e aí ele se posiciona. Alarmante. Então, colocar palavras de opinião ao longo das frases ajuda o seu texto a não ficar tão expositivo. E aí, gente, sendo muito sincera, isso é especialmente positivo em temas do eixo da saúde, que tendem a ficar parecendo uma grande resposta de biologia, tá? Então, cuidado, usar bastante modalizador e marcador de opinião. Voltando, como causas, então já estamos estabelecendo que vão vir causas para o. Olha a retomada do tema, que lindo. Crescimento contínuo dessa questão problemática, e aí observe que a retomada de sífilis é dessa questão problemática, destacam-se, e aí a gente vai ver quais são as causas usadas por esse aluno. A. Precária educação sexual no país, causa 1. E o predomínio de um sistema de saúde pública curativo, causa 2. Uma sugestão que eu fiz para esse aluno, quando eu corrigi esse texto com ele, era usar predomínio de um sistema de saúde pública meramente para falar que isso é pouco, que deveria ser mais curativo, seria mais posicionado ainda. Portanto, porque ele está fechando o parágrafo, e aí o portanto é um operador argumentativo de sentido conclusivo. Urgem intervenções governamentais, então tá antecipando a proposta de intervenção, a fim de, que é um operador argumentativo que indica finalidade, barrar o avanço de tal IST no território brasileiro. Vou ser muito sincera, achei a repetição do tal aqui na linha 2. Desculpa, era para eu usar a cor amarela. Achei o tal enfermidade na linha 2 e o tal IST na linha 6, repetição muito próximo. Ele poderia perfeitamente ter colocado, a fim de barrar o avanço da
IST, e aí o da mostra que é uma IST que já foi mencionada no território brasileiro. Vamos ver aqui o seguinte: introdução por definição, em seguida ele cria uma problematização mostrando os prejuízos, em seguida usa um elemento que está na coletânea para então destacar as causas e fazer menção à proposta de intervenção. Vocês conseguem ver que esse aluno não usou nenhuma palavra muito chique, estrutura muito chique, nem repertório essa pessoa usou na introdução. Ou seja, o simples que funciona. Vamos para o desenvolvimento 1, vulgo, segundo parágrafo. Inicialmente, que é uma palavra que apenas inicia o parágrafo, não conta como operador argumentativo, deve-se apontar que, vamos ver como é que ele vai retomar a causa 1. A baixa educação voltada para questões ligadas à sexualidade, então ele está retomando aquilo que ele me prometeu na introdução como causa 1, lindo, contribui para aumentar. Olha, essa palavra ela é muito importante porque ela está na frase temática. A desinformação dos brasileiros acerca da sífilis, o tema, e dos métodos para preveni-la. O único desvio que eu encontrei até agora é que preveni-la escreve assim, ó, prevenila, porque vem de prevenção, tá? Então aqui temos um desvio gramatical, primeiro desvio gramatical dessa pessoa. E dos métodos para preveni-la. Nesse panorama, tá retomando. Só que observem que ele não apenas retoma, ele classifica. Qual o panorama? Nesse panorama de, olha como é que ele se posiciona, escassa discussão sobre o sexo. Aí, ó. O qual? Então, eu imagino que ele está retomando panorama. Não se restringe. Olha o uso do apenas, o quanto que é importante esse uso do apenas. Na minha opinião, excelente maneira de mostrar que poderia ser mais do que isso. Deveria ser mais do que isso. O qual não se restringe apenas ao ambiente escolar, sendo também relação aditiva por meio do operador argumentativo também, percebido no próprio meio cotidiano. Por que eu vou marcar esse próprio? Porque ele não apenas inclui o meio cotidiano, mas ele fala que até no cotidiano essa repressão está presente, essa falta de debate está presente. Então, esse até, inclusive, percebido no próprio, ou até mesmo, são palavras ou expressões que mostram que não se esperaria que isso estivesse, essa falta de informação e essa falta de comunicação estivessem em tantos espaços. Olha como é que uma palavrinha, gente, muda tudo. Meio cotidiano, nota-se que tal tema, se ele tirar o tal no parágrafo anterior, eu deixo esse tal aqui, tá? É visto como um tópico. Muitas vezes, modalizou, para não falar que sempre, é visto como proibido. Então, modalizador. De acordo com, conforme, segundo, operador argumentativo. O abordado pelo psicanalista Sigmund Freud em sua obra Totem e Tabu, isso não estava lá na nossa coletânea, então conta como repertório sociocultural, ou seja, é um texto que não põe repertório na introdução, mas isso não significa que não tem repertório. De acordo com o abordado pelo psicanalista Sigmund Freud em sua obra Totem e Tabu, no corpo social, então isso daqui pode, tá, gente? Rasurou, você pode escrever em cima. Há temáticas valorizadas pelos indivíduos, os totens, e assuntos, aí vai ser o que nos interessa. Assuntos rechaçados de forma impositiva, os tabus. Então, observe que ele está pegando esse repertório que é legitimado e com essa breve explicação, ele já torna pertinente. Agora ele tem que falar que é produtivo, aplicar isso à questão do aumento da sífilis entre os brasileiros. Visto isso, então tá retomando apenas, percebe-se que na sociedade brasileira a sexualidade é um tabu. E aí tabu é o termo
em comum com a citação que veio antes. Então, aqui é o trecho em que ele está garantindo que esse repertório sociocultural é produtivo. Então, esse trechinho aqui garante a produtividade. Como que eu sei que é esse trechinho que faz isso? Porque ele traz para a sociedade brasileira. Beleza. A sexualidade é um tabu, uma questão diversas vezes rejeitada. Olha que bonita a utilização do campo semântico aqui, ó. Rechaçados e rejeitada. Devido a, e aí esse devido a mostra a relação causal, o que causa essa rejeição. A escassa abordagem dela, a questão sexual, a sexualidade, nas escolas, e a, olha esse paralelismo, devido a craseado, lindo, a sacralização do corpo feminino. Vamos ver se vai explicar? Porque escassa abordagem dela nas escolas, ok, mas o que é isso de sacralização do corpo feminino? Vamos ver se esse argumento é desenvolvido dessa forma. Então, tá concluindo o parágrafo. Vamos ver. É evidente, olha o quanto que essa pessoa tem certeza, é notório, é explícito o desconhecimento de parte da população acerca da importância de usar preservativos como a camisinha. Então, esse como exemplificativo é um operador argumentativo e, na minha opinião, o como a camisinha torna tudo adequado à discussão da sífilis. Para evitar a sífilis, ok, e das próprias, então, mantém o paralelismo, olha só, acerca da importância e das próprias consequências. Vamos ver se ele vai falar de consequências dessa enfermidade, retomou sífilis, levando frequentemente, para não falar que sempre, a uma negligência com esses métodos profiláticos e ao aumento do contágio. Aí eu colocaria a retomada do tema pelo patógeno da sífilis. Então, retomar o tema ao fim de cada um dos desenvolvimentos é muito importante. Eu percebo aqui uma leve falha na argumentação, porque não se explica o que sacralização do corpo feminino tem a ver com a história. Se esse aluno não retomar isso depois, eu acho que eu vou tirar ponto na competência 3. Vamos ver o que ele vai fazer? Próximo parágrafo. É vital ressaltar ainda. Observe como é que ele usa um mecanismo coesivo fora do comum. É muito comum que as pessoas comecem o segundo desenvolvimento com um coesivo aditivo no início da frase, tipo um ademais ou além disso, tá? Não é o caso aqui. Então, ele optou, no lugar do ademais ou do além disso, colocar o ainda, que tem a mesma noção aditiva. É vital ressaltar ainda que o crescimento dos casos da IST abordada, legal, ó, da IST abordada, retoma, crescimento dos casos, porque ele está preocupado com a coisa do aumento, também, olha, ele está adicionando, então ele reforça o também e o ainda, eles têm a mesmíssima função, se deve a uma defasagem do sistema público de saúde. Beleza, então tá retomando defasagem do Sistema Único de Saúde. Causa 1, causa 2. O qual, então vamos retomar aqui, é predominantemente, para eu não falar aqui todo, curativo, tá? Talvez eu colocaria no lugar do predominantemente excessivamente, mas tudo bem. Tendo isso em vista, então ele retoma isso que ele acabou de declarar, é notória. Aí ele já tinha usado o notória antes. Para mim, tá um pouquinho demais. Acho que ele poderia, por exemplo, colocar aqui no lugar coisas como é clara, é explícita, é óbvia, entre outros.
notória a ineficácia, ai que posicionado, dos mecanismos de prevenção à sífilis, faltou uma crase, né? Prevenção é prevenção a alguma coisa e sífilis é feminino, singular. Então tem que ter crase. A sífilis, denotando, nesse caso, no sentido de explicitando, a negligência estatal, que era a causa 2. Conforme, ou seja, de acordo com a lei número. Ele é meu aluno mesmo. 8.080 de 1990, cabe ao Sistema Único de Saúde. Esse é o segundo repertório sociocultural dele. Por quê? Porque eu indico para todos os meus alunos o ou os repertórios infalíveis para cada eixo temático. Para mim, um dos repertórios infalíveis na discussão sobre o eixo da saúde é a Lei número 8.080, que é o nome oficial da lei do SUS. Então, eu vou aproveitar para fazer um jabazinho. Se você quer ter aulas comigo e eventualmente pagar um precinho mais em conta, entra aqui no QR Code, porque eu lancei, além dos pacotes de correção, estou dando neste instante a segunda novidade. Voltando. Além dos pacotes de correção, eu lancei um curso chamado Do Zero à Aprovação, que é um curso que garante o básico bem feito, que é exatamente o que esse aluno aqui faz. Este é o aluno que eu quero que você seja, uma vez que você fizer parte do meu curso Do Zero à Aprovação. Passa no QR Code que tá aqui do meu ladinho, ou clica no link que tá aqui embaixo, que vai dar tudo certo. Vambora! Então, segundo repertório dele, ele usa um clássico, tudo bem para mim. Conforme a Lei 8.080, de 1990, cabe ao Sistema Único de Saúde atuar tanto na profilaxia, e aí o tanto na, quando ele se junta com o quanto na, consta como um operador argumentativo aditivo, tá? X mais Y. Tanto na profilaxia, ou seja, prevenção, quanto no tratamento de problemas sanitários, problemas de saúde. Ok. Determinação, observe que a ausência de um elemento coesivo retoma o que veio antes. A palavra determinação retoma tudo que veio antes, observado no princípio doutrinário e não doutrinatário, da integridade. Se bem que, gente, existe doutrinatário? Tem algum advogado, estudante de direito, concurseiro me assistindo? Me manda aqui embaixo no comentário se existe doutrinatário. Eu não conheço, eu conheço apenas doutrinário da integralidade, que é um dos princípios, um dos valores do SUS. Portanto, então estamos concluindo esse parágrafo, né? Na verdade, concluído este argumento. Portanto, percebe-se que a omissão do Estado quanto à obrigação de assegurar um efetivo sistema de prevenção às mais diversas enfermidades, contribui para potencializar, que é a palavra que foi utilizada para retomar a ideia de aumentar, crescer, o número de infecções pelo vírus da sífilis no país. E aí vai fechar, vai fazer o i daí, mostrando uma consequência disso, como desdobramento. Então, uma relação de consequência de tal impasse, salienta-se o aumento da pressão financeira e medicamentosa sobre o SUS. E aí, a pessoa já tinha me falado o que era SUS antes. Beleza. Então, salienta-se. Qual é a consequência? Maior exigência por verbas e medicamentos sobre o SUS. Devido ao, então, relação causal, grande número de casos da patologia em questão, e aí da patologia em questão tá retomando a sífilis, exigem-se mais cuidados curativos dos hospitais, mais dispendiosos, aí faltou só o do que, as precauções profiláticas e mais remédios para o tratamento,
justificando pressão financeira e medicamentosa. Então, o projeto de texto está bonitinho. Assim, então estamos fechando, de fato, o parágrafo. Ampliam-se os custos nacionais com a saúde pública. Essa pessoa optou por fazer um fechamento do D2 por desdobramento. Poderia ter deixado gancho para proposta de intervenção? Poderia, mas não quis, né? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Último parágrafo, em suma, só que você não vai só falar que isso é em síntese. Eu quero o uso de um conclusivo clássico. Em suma, eu trocaria pelo portanto. É notório que o avanço da sífilis no Brasil é uma situação preocupante, vírgula, com origem nos âmbitos educacional e sanitário. Ok? Retomou causa 1 e causa 2. Essa estrutura, gente, ela não é obrigatória, tá? Retomar no início da conclusão é bom, mas não é obrigatório. Isso é uma estrutura que eu considero, e o Enem também considera facultativa, que é o gancho entre o desenvolvimento e a proposta de intervenção. Se não couber, tudo bem. Se couber, melhor ainda. Nesse sentido, aí agora é que eu vou contar os elementos com o objetivo, ó, meu dedo levantado aqui, ó, pra você me ver contando, com o objetivo de mitigar a visão de sexo como um tabu e frear o avanço de tal enfermidade no país, o agente, Ministério da Educação, por meio, então temos aqui um meio, da edição da Base Nacional Comum Curricular, deve incluir a ação aulas de educação sexual na grade curricular escolar. Aí aqui ele vai dar mais um detalhe, ele retoma para detalhar a ação. Então isso é um detalhamento, as quais devem ser ministradas por professores de ciências no ensino fundamental e de biologia no ensino médio. Primeira proposta desse aluno já mereceria um 200 na competência número 5, mas ele quer mais. Segunda proposta, vamos ver o que ele vai fazer? Ele adiciona a segunda proposta, além disso, ele põe finalidade, que é a mesma coisa de objetivo. Opa, é aqui. A fim de prevenir a sífilis e diminuir a pressão sobre o SUS, cabe ao agente, Ministério da Saúde, promover que a ação, campanhas informativas, vírgula, a serem exibidas em horário nobre. Será que isso conta como detalhamento? O que vocês acham? Eu acho que não. Por meio da mídia televisiva, e aí eu detalho, as quais destaquem as consequências dessa IST e a importância do uso de preservativos, como a camisinha masculina. Você viu que o exemplo de camisinha masculina lá do desenvolvimento não era à toa? Esse menino é muito bom de projeto de texto. Na minha opinião, ele tem um projeto de texto mega estratégico. Viu como é que uma redação muito boa não precisa ser perfeita e não precisa, acima de tudo, ser complicada? Você só precisa de uma professora que te ensine todos os truques para receber uma boa nota. No Enem, tenho certeza, essa redação tiraria 960, 980. Mas como eu sou Naja Rabelo, eu dei uma nota piorzinha para esse aluno. Querem ver a nota que eu dei? 160 na competência 1, 200 na competência 3, 160 por causa da sacralização do corpo feminino, que nunca foi retomado, na competência 3, 160 na competência 4 por causa da repetição da estratégia do tal ao longo do texto e 200 na competência 5. Essa redação receberia, por mim, 880, o que é um notaço comigo, e no Enem eu vejo essa redação tirando 1.000. E aí eu te pergunto, o que você acha? Qual que é a nota mais justa desse aluno? Mais perto da nota que eu dei, 880, ou mais perto da nota que o Enem daria e que minha equipe deu, 1.000, ainda que houvesse algumas observações.
Espero seus comentários, espero suas curtidas, espero que você visite o meu site, que você visite a minha página de cursos e a gente se vê numa próxima aula. Beijo!